Olá, queridos irmãos, nós estamos agora começando mais um culto matinal aqui pelo canal do Asp Online, um canal de bênçãos, onde nós aqui queremos sempre levar o conhecimento da verdade, levar o Evangelho, apresentar Cristo às pessoas. Então, estou muito feliz em poder estar aqui apresentando hoje e também feliz em saber que você está aí do outro lado, conectado, assistindo a nossa transmissão, acompanhando esse momento que aqui nós vamos passar em ouvir a palavra de Deus e meditar naquilo que Ele tem a nos dizer. Eu costumo sempre dizer que, nas vezes em que eu estou aqui fazendo a transmissão, eu costumo sempre dizer que é importante, antes de qualquer coisa no nosso dia, antes de fazermos qualquer afazeres ou atividades, termos um momento de comunhão, separar esse momento de devoção. E isso não é invenção minha, não é algo que eu criei, mas está na Bíblia e eu acredito que vocês conhecem sobre a importância de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu peço que você também compartilhe o link da nossa transmissão. Envie para seus amigos, conhecidos, para seus colegas, compartilhe nos grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam assistir à nossa transmissão e acompanhar essa mensagem que você vai também acompanhar aqui nesse momento. E para nortear a nossa mensagem, eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está lá em Efésios, no capítulo 4 e o versículo 1. Eu vou pegar aqui a Bíblia e eu vou abrir aqui justamente nesse texto, Efésios, capítulo 4 e o versículo 1. A Palavra de Deus nos diz da seguinte forma: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, esse texto de Efésios 4, verso 1, é um dos textos da Palavra de Deus que nos mostra sobre a importância de termos uma vida digna, de acordo com a Palavra de Deus, independente das circunstâncias em que vivemos. Não vou falar muito sobre o texto, pois o mensageiro, aquele que vai trazer a mensagem nessa manhã, vai esclarecer mais sobre esse assunto para nós. Mas eu quero buscar a presença de Deus através de uma oração, pedindo para que Deus possa estar presente aqui em nosso meio e preparar os nossos corações para a mensagem que nós teremos nesse momento. Eu vou me ajoelhar e irei fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, querido Pai, venho te agradecer pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas e também por esse momento de devoção, de comunhão que o Senhor nos oferece aqui através desse meio digital, através do canal no YouTube, o Asp Online. Que o Senhor possa preparar os nossos corações como um solo fértil para receber a semente da verdade que será plantada nesse momento. Que o Senhor possa estar ao lado de cada pessoa que está conectada assistindo essa transmissão, que está acompanhando nesse momento esta mensagem, essa transmissão que está acontecendo. Que todos possam sentir a Tua presença e que possam perceber, Pai, entender que essa mensagem que nós iremos ouvir em breve é uma mensagem que virá de acordo com as nossas necessidades. Esteja conosco nesse momento, nos abençoe e nos dê a sua graça em nome de Jesus. Amém. E antes de ouvirmos a palavra de Deus, antes de meditar naquilo que Deus tem a nos dizer, eu quero incentivar você que está aí assistindo a nossa transmissão a fazer o seu pedido de oração e o seu agradecimento aí no chat. Isso é importante porque nós podemos assim orar uns pelos outros ao ver as necessidades que temos e também ao final da nossa transmissão eu vou fazer uma oração em prol dos pedidos e dos agradecimentos que vocês fizerem aí no chat. Então, participe, porque isso é muito importante para cada um de nós. E nós vamos agora ouvir a mensagem, nós vamos ouvir a palavra de Deus e a mensagem de hoje, ela traz o título Chamados por Jesus. É um tema muito interessante, é um tema que nos cativa e, ao mesmo tempo, é um tema que já traz aí muitos pensamentos em nossa mente sobre a importância de buscarmos a Deus e sermos chamados por Jesus. Então, vamos agora ouvir a mensagem de Deus nesse momento. Olá, bom dia a todos vocês. É com muita alegria e também privilégio que nós sentimos de poder estar aqui, podendo falar com vocês sobre como estudar melhor a Bíblia, sobre aprender mais de Deus. E nós, alunos da Escola Missionária, iremos falar hoje sobre uma matéria muito importante, que é a matéria chamada hermenêutica. O meu nome é Nicole e o dela é Rayane e nós estaremos falando sobre isso. E nós não poderíamos começar de outra maneira
sem fazer a seguinte pergunta. Rai, o que é hermenêutica? Hermenêutica é o estudo de princípios de interpretação bíblica e a aplicação destes princípios no estudo da Bíblia. E por que é importante fazermos uma boa interpretação da Bíblia? Porque a Bíblia é o querer de Deus para cada um de nós. E por isso precisamos entender o que Deus quer que façamos ou não. E em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, nós somos encorajados a manejar bem a palavra de Deus. Você pode ler para a gente, amiga? Estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Amém. E eu quero compartilhar com vocês também 3 maneiras de distorcer a Bíblia. A primeira é acrescentando algo à sua mensagem, conforme Apocalipse 22, verso 18. Você pode ler pra gente, amiga? Porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se algum homem lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Então, tem uma consequência, né? Para aquela pessoa que acrescentar alguma coisa na Bíblia, no livro de Deus. Exatamente. E no próximo verso, nós vemos que outra forma de distorcer a Bíblia é omitindo parte dela. E se algum homem retirar alguma palavra de livro desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. E para concluir essa parte, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, nós vemos as consequências para aquele que forçar uma interpretação. Como em todas as suas cartas, fala sobre estas coisas, nas quais há algumas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, e como também as outras escrituras para sua própria destruição. Ou seja, não é a Bíblia que precisa se adaptar a nós, mas nós que precisamos nos adaptar à Bíblia. E também eu quero compartilhar com vocês 3 regras básicas para uma boa interpretação que são muito importantes. A primeira é a orientação divina. Então é importante, ao lermos a Bíblia, nós estarmos em comunhão com Jesus. Nós orarmos antes, durante e após o estudo da palavra. A segunda regra é a humildade. Então a gente só aprende quando a gente entende que não sabemos nada. E por último, a atenção. A falta de atenção é um dos principais fatores para má interpretação da Bíblia. E é imprescindível observarmos o contexto do texto e não pegarmos textos isolados e entendermos aquilo que nós queremos entender. Então é importante observarmos o contexto imediato, que é o capítulo ou a passagem do texto, o contexto próximo, que é o livro em que se encontra, e o contexto geral, ou seja, a Bíblia como um todo. Neste momento, agora nós iremos analisar algumas passagens bíblicas e colocar em prática tudo que a Rayana no início ensinou pra gente. E para isso eu gostaria de pedir a você, Rayana, que lesse para mim o capítulo 6 de Mateus, o verso 28 ao verso 34. É uma passagem muito conhecida. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós normalmente aplicamos esse texto no sentido de que Deus irá dar tudo para nós, até porque está escrito: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Existe até um corinho falando sobre isso. Mas, na verdade, esse texto está falando sobre as coisas básicas que o texto, em cima, analisando o contexto, fala. Em cima, no versículo 31, ele diz: portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. São coisas necessárias para a nossa vivência, para nós podermos vivermos. E Deus diz que essas coisas que ele descreve acima, que são coisas necessárias, serão
ele nunca irá faltar para nós, se nós simplesmente buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não coisas, tudo que nós queremos, mas sim as coisas necessárias para nós podermos viver. Então, dessa forma, nós vemos, primeiramente, um texto que é muito conhecido e que normalmente nós aplicamos da maneira errada, falando que Deus nos proporcionará tudo. Só que, na verdade, ele irá nos proporcionar tudo o que necessitarmos, nesse sentido de que ele vem falando em cima do contexto assim. Mais um verso que eu gostaria de comentar com vocês é o verso que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 9. Rai, você pode ler? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Normalmente a gente usa esse verso falando que Deus ele nunca irá provar a gente. Só que na verdade tentação e provação são duas coisas completamente diferentes. A tentação é uma coisa que não vem de Deus. A tentação é uma coisa que vem do mal para poder fazer nós cairmos. Mas a provação ela vem totalmente de Deus para fazer com que nós nos aperfeiçoemos. E aqui fala que não vos sobreveio e nem sobrevirá, tentação que não fosse humana, porque Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, no sentido tentação. Agora, no sentido provação, se nós lermos o que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 1, o versículo 8, podemos ler o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então aqui Paulo ele fala que as tribulações, as tentações que vieram para ele, na verdade foram difíceis de suportar e quase impossíveis. Mas, até ele fala que a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, por causa das tentações que sobreveio a ele, ele teve medo de morrer também. Eu gostaria de ler agora sobre essas tentações que Paulo sofreu. Se encontra em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 22 ao versículo 31. Ora, são eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, por diversas vezes. Fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Ora, quem se enfraquece, quem eu, semelhantemente, não me sinta enfraquecido? Quem se escandaliza, que eu, de igual forma, não fique indignado? Se, portanto, devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Então nós vemos aqui diversos momentos em que Paulo passou por dificuldades. E será que Deus não estava com ele? Paulo escreveu muitas cartas e Deus, obviamente, estava com ele, ao lado dele em todos os momentos. Mas ele passou por diversas dificuldades. Se nós formos levarmos em consideração o texto de 2 Coríntios 1:8, falando que Deus ele nunca irá nos abandonar, no sentido de tribulação, ele não vai deixar, nós estaríamos vendo uma contradição na Bíblia. Mas se nós analisarmos corretamente, no sentido de diferença entre tentação e provação, nós veremos que a tentação, ela é difícil. A tentação, sim, é difícil. Agora, a provação com Deus, ele nunca vai te dar uma maior do que você poderia suportar.
porque Ele quer o seu melhor e Ele quer o seu aperfeiçoamento. Então, nós vemos aqui que Paulo passou por inúmeras coisas. E ele diz, no verso 30, se, portanto, devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza. Porque está escrito que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então, todos os momentos que nós somos fracos, na verdade, nós somos fortes. Porque é nesses momentos de fraqueza que Deus está mais perto de nós. E para concluir, eu gostaria de ler o que se encontra em 2 Pedro 3, 16 a 18, que diz: Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem muito importante para vocês. Que nós possamos analisar melhor a Bíblia, que nós possamos entender o que realmente Deus tem reservado para cada um de nós. O que Deus deixou escrito para nós é muito importante. E nós não devemos nos deixar cair no erro de fazer uma má interpretação. Então, eu espero que a partir de hoje você tenha esses princípios que foram explanados aqui em mente toda vez que você for ler a Bíblia. Tenha constantemente o autor da Bíblia com você. Tenha comunhão com ele. Muito bem, irmãos, nós queremos agradecer imensamente a mensagem que nós acabamos de ouvir. Somos muito gratos por Deus nos proporcionar esse meio aqui no meio digital, aqui no YouTube, onde nós podemos ter acesso a mensagens e mensageiros e mensageiras tão importantes que vêm trazendo mensagens aí ao longo do tempo. E a mensagem de hoje também não poderia ser diferente, foi uma mensagem muito importante. E eu tenho certeza que se a gente meditar nessa sexta-feira, ao longo desse dia, se a gente pensar mais nessas mensagens, isso vai ser mais assimilado em nossos corações e vamos conseguir colocar em prática aquilo que ouvimos. Então, que Deus abençoe também você por ter dedicado esse tempo e ouvido essa mensagem. E cada pessoa que está aí no chat, assistindo e acompanhando, nós estamos incentivando essas pessoas a escolherem os pedidos de oração e os agradecimentos para que vocês possam orar durante esse final de semana. Então você pode olhar aí os pedidos de oração, você pode olhar os agradecimentos e juntos, quando oramos uns pelos outros, nós podemos entender que isso move ainda mais o braço de Deus ao nosso favor. Não que a gente vai comprar Deus, mas é porque nós precisamos ter esse momento de devoção, é nós que precisamos ter esse momento de comunhão com Ele. Então, olhe os pedidos de oração que foram feitos aí no chat e selecione esses pedidos, escolha alguns dos pedidos para que você possa orar durante esse final de semana e assim estaremos não só abençoando a nossa vida, mas abençoando o outro também que necessita das nossas orações. Mas eu também vou orar pelos pedidos de oração e pelos agradecimentos que vocês fizeram aí no chat. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus, querido Pai, queremos nesse momento te agradecer imensamente pela mensagem que nós ouvimos nesta manhã, por esse momento de devoção, por esse momento de comunhão, e somos muito gratos por saber que o Senhor ainda fala em nossos corações. Estamos muito felizes por saber que o Senhor ainda chama pecadores ao arrependimento, que o Senhor deseja ainda fazer discípulos para levar a mensagem àqueles que estão à sua volta. Venho também apresentar diante de Ti, Senhor, cada pedido de oração e agradecimento que foi feito no chat. Cada pessoa que acompanhou este culto e que expressou o seu pedido de oração, o seu agradecimento em prol da família, em prol dos amigos ou em prol de si mesmo, que o Senhor, em sua infinita bondade e misericórdia, possa atender à necessidade de cada um, Pai. São bênçãos que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir para você também, a gente sempre está pedindo algo, né? Mas o que a gente pede é coisas poucas que dá para vocês realizar e é de grande ajuda para nós. É uma ajuda pequena, mas para nós
tem um grande significado. E o que eu quero pedir para você é você conferir se você está inscrito no canal, ao mesmo tempo se você ativou o sininho para receber as notificações. E não esqueça sempre, quando for assistir as nossas transmissões, você deixa o seu like, joinha para cima assim, ó, confirmando que isso a plataforma entende que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante e passa a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então agradecemos muito você por esse apoio. Queremos também agradecer por você ter acompanhado a nossa transmissão. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua sexta-feira. E nós estaremos de volta aqui domingo às 6h30 da manhã e nós contamos aí com a sua participação. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia.